Olá! Ser multidão ou estar na multidão, ou ser discípulo ou estar com os discípulos? Eu sou o pastor Manfrini e esta é uma palavra de fé para o seu coração. Que Deus, o nosso Pai, te abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra que está no livro de João, capítulo 6, na presença do Senhor. Eu quero ler dois versículos que diz assim, versículo 2, que diz assim: E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. O versículo 3: E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Olha, eu comecei esse vídeo indagando, falando para vocês sobre ser parte da multidão, ou ser, ou estar na multidão, ou ser um discípulo de Cristo. Eu quero já começar dizendo que os dois são bênção, que os dois são importantes, e cada um tem a sua particularidade, não tirando essa individualidade de ninguém. Mas eu gostaria de convidar a você a ser um discípulo do Senhor Jesus. E para isso eu quero levar você a pensar comigo que nessa passagem específica em João capítulo 6, ela está falando sobre a multiplicação de pães e peixes, onde Jesus operou um grande milagre, foi maravilhoso, com 5 pães e 2 peixinhos alimentou 5.000 pessoas, e ali tinha mulheres, crianças e homens, tinha muita gente que estava seguindo Jesus. Olha, e naquele contexto, a gente, nesses dois versículos, a gente separa que a multidão seguia Jesus, mas ela tinha um limite. E quando Jesus se retirava para orar, se retirou para orar no monte, subiu somente os discípulos. Daí você pode perceber que existe sim uma diferença muito grande na particularidade com Jesus. Quando a gente observa, por exemplo, a questão da multidão, na verdade, quando a gente observa a multidão em si, lá dentro da multidão, daquele aglomerado de pessoas, daquela quantidade de pessoas, a gente pode entender que dentro dessa quantidade de pessoas, lá tem pessoas curiosas, tem pessoas que realmente têm uma necessidade grande perante o Senhor Jesus naquele momento. Eu posso imaginar que tem parente de pessoas que levaram os seus doentes até Jesus. Então ali a gente vai encontrar muitas pessoas incrédulas, pessoas que queriam lá ver simplesmente o que estava acontecendo, ou atestar para ver se era verdade ou não aquilo que Jesus fazia. Então quando eu olho para o quesito multidão, eu entendo várias pessoas, várias personalidades, vários níveis de fé. Então a gente entende, eu entendo que existe essa diferença dentro da própria multidão. E quando eu olho para os discípulos, eu vejo um grupo de homens ali totalmente concentrado em Jesus, totalmente devoto ao Senhor Jesus e pronto para ir com Jesus a qualquer lugar. E Jesus, quando eu olho para Jesus, a visão de Jesus, eu vejo que Jesus olha para aquela multidão com um olhar de compaixão, mas quando Jesus olha para os discípulos, é com eles que ele quer ter o particular. Com a multidão, Jesus ele vai falar aberto para todos, vai curar todos que estão ali. Tem certeza que Jesus operou muitos milagres ali, mas na hora do particular mesmo, no íntimo, ele chama os discípulos para com ele. Então, eu acredito que quando Jesus ele olha com uma certa diferença em relação à multidão e tratativa em relação à multidão em relação aos discípulos. Quando eu olho para o olhar da multidão, eu posso entender que a multidão, olhando para Jesus, vê ali como um escape. Eu vou ali, recebo a minha bênção, mas eu posso voltar para minha casa. Eu vou ali, recebo a minha bênção e não preciso segui-lo, continuar seguindo. Eu já recebi a minha bênção. Para os curiosos, vai lá, olha, realmente acontece mesmo. A cura, a libertação, a transformação, mas de repente volta para sua casa
porque ele não tem um compromisso de permanecer com Jesus na sua jornada e na sua missão. A multidão, ela não faz parte da missão com Jesus. Entenda comigo, os discípulos, eles caminharam com Jesus para continuar a missão. Eles aprenderam com Jesus, tiveram um particular com Jesus. Jesus os ensinou muitas coisas, né, sobre tudo, sobre a Bíblia propriamente dita. Quando eu falo a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Jesus encheu o coração deles. Então eles aprenderam muitas coisas com Jesus para continuar o ministério depois da morte de Jesus e da descida do Espírito Santo. Mas a multidão não. A multidão, ela fez parte para ser a prova, né, que Jesus tinha poder para operar um milagre. Então são papéis importantes, os dois são importantes. Por isso que eu disse no início, os dois são importantes. Mas eu convido você para deixar de ser a multidão e passar a ser discípulo do Senhor Jesus por conta do particular com Jesus. Para não ser simplesmente aquela pessoa que de repente vai lá na igreja, mas ela vai voltada para si mesma. Ela quer muito receber as bênçãos, quer muito receber as vitórias, mas logo após receber a bênção, logo após receber as vitórias, ela já não tem mais o compromisso de seguir a Jesus, de estar com Jesus e de repente continuar a missão de Jesus aqui nessa terra. Então, eu quero te mostrar que existe essas duas situações e que você vai ser muito mais abençoado ou abençoada se partir para o lado e com a visão e a devoção dos discípulos. Por quê? Os discípulos, eles não só viam os milagres. Os discípulos, além de ver os milagres, vivenciaram milagres na sua vida, como a sogra de Pedro. E além disso, eles ainda tinham o entendimento da palavra. Jesus, ele falava muito por parábolas, mas para os discípulos ele explicava o que significava as parábolas. Então, estar com Jesus é diferente de ser uma multidão, de estar ali para receber e vai embora. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem algo maior para te abençoar, ele tem algo mais para te dar, além das bênçãos. Aquela questão que a gente sempre levanta, eu não vou querer apenas a bênção, mas eu quero também o dono da bênção, que é Jesus na minha vida. Então eu te convido a deixar de ser só multidão, que ela é importante, mas que você migre, que você passe a ser discípulo de Jesus, que você possa deixar ser discipulado por Cristo Jesus. Se envolva na obra de Deus, se envolva com a palavra do Senhor, deixe que Jesus entre na tua vida, no teu coração, escolha Jesus como seu caminho, como a sua escolha de vida, entregue-se por amor a Cristo, porque é isso que os discípulos fizeram. Aonde Jesus estava, estavam os discípulos ali com ele, para o servir, para aprender com ele e para receber dele a missão de continuar a obra de Deus. Então, eu te convido a ser discípulo, a deixar de ser multidão e a ser um discípulo do Senhor Jesus, a deixar de ser aquela pessoa que vai ser só servida. Nessa passagem específica, as pessoas foram servidas pelos discípulos e depois foram embora para sua casa, mas os discípulos permaneceram com Jesus. Então eu te convido a dar um passo além aí aonde você está agora, em nome de Jesus. Dá um passo além, se comprometa com Cristo, se comprometa com a palavra de Deus, se comprometa com Jesus, tenha uma experiência diferente, uma visão diferente, veja Jesus pelo lado de dentro e não somente lá tímido do lado de fora, pois Jesus tem algo profundo para realizar sobre a sua vida. Se você quiser continuar aprendendo um pouquinho mais de Jesus, me siga lá nas redes sociais, seja membro do meu canal do YouTube, me ajude a ganhar almas para Jesus, me ajude a evangelizar e a trabalhar com missões todos os dias. Olha, eu sou o pastor Manfrini e essa é uma palavra de fé para o seu coração.
Que Deus, o nosso Pai, te abençoe, em nome de Jesus.